Glória a Jesus. Abrindo suas Bíblias em Provérbios, irmãos. Provérbios capítulo 14, o versículo 12, irmãos. Diz assim, irmãos. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos do quê, irmãos? Da morte. Irmãos, quando se entra por um caminho, qual que é a finalidade, irmãos, de entrar por um caminho? É chegar no final dele, né, irmãos? É concluir o percurso, né? Então a pessoa ela entra por um caminho e ela entra por um caminho confiando que aquele caminho é um caminho bom, não é, irmãos? É um caminho bom. Por isso que há caminho que ao homem parece ser muito bom, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, irmãos, quando nós entramos por um caminho, e o fim, irmãos, o fim de tudo, né? O fim de tudo é vida eterna, irmãos. É vida eterna ou condenação eterna. Não existe outro, né, irmãos? Então, quando se fala em caminho, né, de acordo com Jesus, de acordo com Deus, é o que, irmãos? É isso. Porque caminho que ao homem parece direito. O mundo tem um curso, irmãos. E para os homens que estão no mundo, o curso do mundo é um caminho bom também. Só que o fim dele são caminhos da morte. Então Jesus, ele disse, né, irmãos? Lá em João 14, ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho para quê, irmãos? Jesus é o caminho para a salvação. É o caminho para a vida eterna. E quando ele fala ninguém vem ao Pai, por que ninguém vem ao Pai? Porque a palavra do Pai estava nele, estava com ele. Então ele trouxe a palavra do Pai, irmãos. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele veio anunciando a salvação, libertação, um novo caminho, anunciando, irmãos, a vida eterna. Então, desde que Jesus ele começa a pregar, a luz, ela clareia tudo. O mundo estava em trevas, pessoas estavam em trevas, né, irmãos? Vamos lá para João, capítulo 6, irmãos. Ontem faleceu o pai da nossa irmã Nete, né, irmãos, lá no Nordeste. Hoje faleceu meu tio, aquele que estava internado já há uns dias, estava em casa, foi internado, e depois saiu, foi internado de novo. Hoje ele faleceu. Eu fui criado junto com ele ali, né, irmãos? Era bem próximo. E é um momento triste para todos, né, irmãos? É o momento do luto ali. A pessoa que você está bem próximo ali falece, mas a gente sabe, irmãos, que é assim mesmo, não tem para onde correr disso, irmãos. Nós temos que ter entendimento, irmãos, entendimento da salvação, irmãos. Por quê? Porque nós temos como capacete a esperança da salvação. Então a esperança da salvação é uma proteção que nós temos, irmãos. Se nós não entendermos isso daí, nós não temos esperança. Por que muitos que se dizem cristãos, eles não perseveram, eles não permanecem? Por quê, irmãos? Porque eles não têm esperança da salvação. Eles até falam que acreditam na salvação, eles até falam que a salvação é importante, mas no fundo, irmãos, os homens e mulheres fazem da salvação algo muito superficial, algo muito, muito tranquilo, irmãos. Algo muito sem valor. É assim, não é, irmãos? E não é isso. Não é isso, irmãos. A salvação é muito importante, irmãos. A salvação é tão importante, mas tão importante, que o próprio Deus teve que se fazer carne e passar por tudo que nós passamos nesse mundo e muito mais. Vencer todas as coisas, vencer a morte, vencer o pecado, vencer a lei, para dar salvação aos homens. E ele só conseguiu a salvação para nós quando ele foi lá, irmãos. Ele desceu as partes mais baixas da terra lá, e a morte não conseguiu segurar ele lá. E ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou. Então precisou de tudo isso para nós termos vida eterna. Precisou de tudo isso para nós termos liberdade em Cristo, para a salvação, irmãos. Então a salvação não é algo simples, a salvação não é algo vão. A salvação, irmãos, não é algo tão fácil assim, como se prega, irmãos. Não é. A salvação, ela exige, irmãos, que se entre pelo caminho certo. E qual é o caminho? Jesus. Ele é o caminho. E permanecer nele. E aí, quando chega aqui em João capítulo 6, versículo 39, irmãos. Vou ler antes aqui, irmãos, o versículo 37. Diz assim, ó. João capítulo 6, versículo 37. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, irmãos, nós cremos na ressurreição dos mortos, nós cremos que naquele dia, irmãos, quando Jesus vier buscar a igreja, vai haver isso. Homens e mulheres vão ressuscitar, irmãos, vão ressuscitar. E para isso é necessário se cumprir tudo isso, irmãos. É uma trajetória, são passos necessários para que isso se concretize.
passos necessários para que a pessoa alcance naquele dia a ressurreição para onde, irmãos? Para a vida eterna. Para a vida eterna. E aí diz aqui, ó, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então é uma promessa muito grande essa daqui, irmãos. E por que Jesus fala que ninguém pode ir até ele se o Pai que enviou ele não trouxer? Em João capítulo 17, irmãos, marquem aí, irmãos, vamos lá em João 17 e já voltamos aí já. Versículo 14, irmãos. João capítulo 17, versículo 14. Aqui Jesus está orando ao Pai, irmãos. Ele está perto já de ir para a cruz. E ele está fazendo uma oração aqui. E ele está intercedendo pelos discípulos. E não só pelos discípulos, ele vai interceder também por aqueles que haviam de crer nele, né, irmãos? Que na verdade somos nós, que não existíamos ainda naquela época. E depois de muito tempo, nós cremos em Jesus. Então essa oração aqui nos alcançou, irmãos. E aí existe, diz aqui, ó, versículo 14. João capítulo 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Como que o Pai envia homens e mulheres a Jesus, irmãos? É quando Jesus ele traz a palavra do Pai, e quando ele manifesta ali a imagem do Pai, ele manifesta a palavra do Pai, o interesse do Pai, ele manifesta o Pai, aí as pessoas creem. É como os irmãos creram, é como eu criei em Jesus, é pela palavra que ele trouxe. Não é porque ele falou de si mesmo. Os homens ali perguntaram, mas não é esse o filho de José? Os irmãos dele não estão com a gente aqui? Mas não era Jesus homem ali que estava falando com palavras terrenas? Não, não era isso, irmãos. Ele trouxe a palavra do Pai. Então a palavra que ele trouxe é uma palavra celestial, uma palavra do alto. E por essa palavra, homens e mulheres têm que crer nele. Então não basta hoje crer em Jesus. Tem que crer em Jesus por uma palavra, irmãos, que é a palavra do Pai, a palavra que Jesus trouxe. É o Novo Testamento, que deve ser base de fé para mim e para todo aquele, irmãos, que crê em Jesus. Tem que ser a base de fé. Tem que ser a palavra que veio do Pai. Tem que ser a palavra que veio do alto. Ele disse, eu sou o pão vivo. Eu sou o pão que desceu do céu. Os nossos pais comeram o maná e morreram. Comeram o maná, literalmente, irmãos. Mas também comeram uma palavra que estava junto com o maná, não é, irmãos? E essa palavra não salvava ninguém, irmãos. E aí vamos voltar lá, onde nós estávamos, João capítulo 6, né, irmãos? Versículo 45, irmãos. João capítulo 6, versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem o quê, irmãos? A vida eterna. Então o Pai estava onde, irmãos? O Pai estava em Jesus. O Pai estava em Jesus ali, manifesto. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer, não aconteça o quê, irmãos? Não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá até quando, irmãos? Para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, para ressuscitar no último dia, irmãos, para a vida eterna, para a salvação eterna, tem que praticar isso daqui. Tem que comer a carne de Jesus, beber o seu sangue, tem que comer o verdadeiro pão, tem que se alimentar da verdadeira palavra. Tem uma trajetória, irmãos. Versículo 55, ó. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram.
quem come este pão viverá para sempre. Então, irmãos, existe uma forma de viver para sempre. E quando diz viver para sempre, é vida eterna, irmãos. Viver para sempre é se alimentar de Jesus. Viver para sempre é se alimentar do verdadeiro pão, da verdadeira palavra, irmãos. Comer a carne dele, beber o sangue dele. É participar das coisas de Jesus, é seguir adiante com Jesus. Aí não é só isso, né, irmãos? Não é só aqui que diz isso. Quando Jesus mesmo, ele começa a pregar e dizer, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o arrependimento faz parte disso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então é uma vida de crucificação, irmãos. É uma vida de mortificação. É uma vida de abrir mão. É uma vida de morrer para viver. É uma vida de suportar. É uma vida de renunciar. Irmãos, é uma vida de perder muitas coisas para ganhar outras melhores, que o mundo rejeita, o mundo não quer. Esses homens a quem Jesus pregou, eles não queriam Jesus. Por quê? Porque eles olhavam para Jesus e via ali um simples homem. Eles não via a Deus ali. Irmãos, nós temos uma palavra hoje que é completa. Nós sabemos muito bem que Jesus é Deus. Nós sabemos que Ele garante a todos nós vida eterna, irmãos. Ele garante a ressurreição dos mortos. E nós temos que crer nisso, valorizar isso daí, irmãos. Agarrar com todas as forças. A esperança da salvação deve ser a nossa proteção, irmãos. Por quê? Vão vir muitas coisas contra nós. E no decorrer da caminhada, irmãos, o que tem que prevalecer é isso. Tá difícil essa situação? Tá. Mas eu tenho a vida eterna em mim. Tá difícil aquela situação? Tá. Mas eu tenho a vida eterna. Eu quero ressuscitar com Cristo. Eu quero ser glorificado com Ele. E aí, irmãos, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas fazem tão fácil a salvação, que ela não é valorizada. E aí, irmãos, as pessoas andam de qualquer jeito. Tratam a salvação como algo insignificante. Insignificante. Dizem, né, irmãos, que tudo aquilo que é de graça, as pessoas não dão valor, né? Então a pessoa ela tem que batalhar para ela conquistar, para ela dar valor. E o que os homens não entendem, é que Jesus ele dá a salvação. A salvação ela é gratuita. Por quê, irmãos? Porque homem nenhum pode pagar. Mas a trajetória, quem percorre, é cada homem, é cada mulher. Então existe uma trajetória a percorrer. E as pessoas não entendem isso. Quando Jesus fala que tem que empregar força, quando ele fala que tem que perseverar até o fim, isso quer dizer que eu vou ter que trabalhar muito para conseguir a ressurreição daquele dia. Isso quer dizer que os irmãos vão ter que trabalhar muito para conseguir essa ressurreição. Então não é porque ele dá gratuitamente que eu vou considerar como algo de nada, irmãos. É algo sem valor, insignificante. Não, tem muito valor. Ele pagou um alto preço. E só vai conseguir isso, irmãos, naquele dia, quem tiver o Espírito Santo, só vai conseguir aquele que entrou pelo caminho, que é Jesus, só vai conseguir aquele que entrou pela porta estreita, só vai conseguir aquele que andou pelo caminho apertado, só aquele que renunciou, só aquele que rejeitou toda a aparência do mal, é aquele que negou-se a si mesmo. Então são muitas coisas que homens e mulheres têm que praticar para naquele dia estar pronto para viver eternamente com Jesus. Então não é algo simples. Não é algo simples. Não é algo que eu tenho o poder de chegar para uma pessoa, irmãos, e dar para ela salvação. Ah, você crê em Jesus? Crê, então tua salvação, você está salvo. Não é assim, irmãos. Não é assim. Seria bom para toda a humanidade que fosse desse jeito. Seria bom que fosse. E eu vou ser sincero para os irmãos. Dificilmente alguém vai pregar isso, irmãos. Dificilmente alguém vai bater nessa tecla aí. As pessoas se corrompem. As pessoas se corrompem para agradar A, B, C. Se corrompem a ponto de distribuir salvação, irmãos. Isso aí tem de monte, tem demais. Tem demais, irmãos. Demais. As pessoas distribuindo salvação e não ensinando o que deve ser feito para alcançar isso daí, irmãos. Irmãos, todos homens e mulheres têm que passar pelo processo, irmãos. Tem que passar pelo processo. Ninguém consegue salvação eterna sem passar pelo processo. Ninguém consegue. A salvação, ela é individual, irmãos. A salvação, ela é individual. Não quer dizer que eu possa andar sozinho. Não é porque a salvação é individual que me dá o direito de andar sozinho. O Evangelho, o Novo Testamento, não me dá o direito de andar sozinho. Eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo. Eu tenho que ser um membro do corpo. Eu tenho que perseverar nisso até o fim, para eu alcançar a salvação. O apóstolo Paulo, com tudo que ele fez, irmãos, em determinado momento ele diz, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que para trás fico, eu sigo rumo ao alvo. Então, ele estava vivo ainda. Ele estava vivo. Como ele estava vivo, ele tinha muito o que fazer ainda. Ele tinha que trabalhar até o fim da vida dele. Até o último suspiro,
ele tinha que trabalhar e batalhar pela fé. E assim também somos nós. Nós temos muito que fazer ainda. E quando nós fecharmos os olhos, irmãos, ali acabou. A carreira acabou ali. Mas enquanto estamos vivos, nós ainda não alcançamos. Por que não? Porque ainda tem que perseverar, ainda tem que continuar batalhando, tem que ser aperfeiçoado. Se morrermos hoje, tranquilo, estamos salvos. Temos que crer nisso daí, irmãos. Temos que crer nisso aí, temos que fazer por onde, irmãos? Mas se não, temos que batalhar, né, irmãos? Não tem jeito. E aí, diz aqui, ó, versículo 60, ó. Muito, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são o que, irmãos? Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isso dizia de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Pedro falou algo aqui, irmãos, muito importante, é algo que tem que estar em cada um de nós. Irmãos, só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Jesus tem salvação. Só Ele pode libertar, irmãos. Não tem outra forma. Não tem outra forma. A palavra fala, irmãos, que nós temos que ter o nosso entendimento renovado. Está lá em Romanos 12. E o nosso entendimento ele só vai ser renovado quando nós deixarmos de nos conformar com o mundo. Então, quando nós deixamos de nos conformar com o mundo, nós temos o nosso entendimento renovado. Nós passamos a entender qual é a vontade de Deus para nós. Por isso que o mundo não consegue entender qual é a vontade de Deus para eles, porque eles estão no curso do mundo. Porque a mente deles está voltada para o mundo. A mente deles é mundana. Homens e mulheres, eles gostam do curso do mundo, querem andar pelo curso do mundo, por isso eles não conseguem entender qual é a vontade de Deus para eles. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, quando fala que o Senhor lá colocou o mundo no coração do homem, para quê, irmãos? Para que o homem não descobrisse o trabalhar de Deus, para que o homem não entendesse o que Deus queria para o homem. E o mundo está no coração dos homens. A eternidade está no coração dos homens. Os homens não pensam, irmãos, eles não pensam que tudo isso tem um fim. Eles acham que tudo vai dar certo, irmãos. No fim, tudo dá certo. No fim, tudo dá certo. Irmãos, concernente à salvação, não. Não dá, não. Não dá, não. Se o caminho for errado, não dá, não. O caminho tem que ser certo. O percurso tem que ser certo. A trajetória tem que ser certa, irmãos. A porta tem que ser a porta estreita. O caminho tem que ser o caminho apertado. Não adianta andar pelo caminho largo. Não adianta, irmãos. Tem que ir pelo caminho apertado. Tem que seguir após Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. As pessoas andam no erro, no engano, na morte, irmãos. No caminho que conduz à perdição e não tem jeito. E não tem jeito. E isso é doloroso, irmãos. Isso é doloroso. É doloroso. E tudo isso por quê, irmãos? Porque não creem em Jesus, não querem Jesus. O nome de Jesus, ele tem poder. Jesus disse, dê-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo. Irmãos, a palavra do Pai faz com que cada um de nós seja odiados. Odiados. O que é isso? É rejeitados. Homens e mulheres que não servem para o mundo, irmãos. Não serve. É bem assim. É bem assim com cada um de nós. A menos que as pessoas elas acrescentem algo à palavra do Pai. É o que muitos fazem. Mas aí está prevaricando. E aí segue-se o que Pedro disse. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina, né, irmãos? Não tem o Pai, não tem o Filho, não tem nada, irmãos. Mas aquele que persevera, esse sim. Então, irmãos, temos que perseverar na doutrina de Cristo. Temos que perseverar naquilo que o Pai disse através de Jesus. Aquilo que Ele nos ensinou. E doa a quem doer, irmãos. E doa a quem doer. Nós não podemos fazer vão aquilo que Jesus fez por nós. Nós não podemos diminuir, irmãos, o valor que tem a palavra da verdade. Não podemos diminuir o valor que tem a salvação, a vida eterna, irmãos. Não podemos. Senão nós desistimos no menor dos obstáculos. O menor dos obstáculos se torna motivo para desistência.
Por quê? Porque a esperança não está na salvação. A esperança muitas vezes está nas coisas visíveis, e coisas visíveis passam. Coisas visíveis, irmãos, nenhum de nós podemos andar por vista. Nós andamos por fé. A nossa fé, nosso entendimento tem que estar voltado para Jesus. Irmãos, lá no Antigo Testamento, Adão e Eva, eles receberam entendimento ali. Eles receberam conhecimento do bem e do mal. E diz ali que a árvore ali, irmãos, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era agradável para adquirir conhecimento, irmãos. E eles foram lá, eles comeram do fruto ali, eles adquiriram conhecimento e eles se tornaram como o Senhor lá do Antigo Testamento, como os anjos lá. E fizeram o que fizeram. Aí precisa Jesus, Deus verdadeiro, se fazer homem, vir ao mundo e trazer o quê? Entendimento para os homens. Para conhecer o que é verdadeiro, porque a mentira já conheciam. O engano já conheciam. O pecado já tinha entrado. A natureza humana já estava. E o que conduz as pessoas, irmãos? O que conduz as pessoas no curso do mundo é a natureza humana. O que move o mundo é a natureza humana. Tirasse a natureza humana, não tinha nada mais. Acabava tudo. É a natureza humana. E é dessa natureza humana que nós temos que nos livrar, irmãos. É essa natureza humana que nós temos que mortificar todos os dias. Mortificar ela, acabar com ela, aniquilar ela, irmãos. Aniquilar a natureza humana. Porque a natureza humana quer levar cada um de nós para o buraco, para o precipício, para o abismo, irmãos. Para o abismo. Infelizmente, irmãos, é isso. É o que nós temos que lutar todos os dias. Todos os dias. Irmãos, 1 Coríntios, o capítulo 15, irmãos. Versículo 19, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo vem dizendo, irmãos, no versículo 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, quantas pessoas esperam em Cristo somente nessa vida? Quantas pessoas? Irmãos, quantas pessoas proferem o nome de Jesus? É o nome que é sobre todo nome. Contando só com as coisas dessa vida. Você vai ser abençoado nisso, você vai ser abençoado daquilo. Jesus vai te livrar disso, vai te livrar daquilo. Ele vai promover isso na sua vida. Ele vai honrar você nessa questão. Ele vai te honrar naquela questão. Quantas pessoas são assim? As pessoas são assim. E aí, irmãos, nós não esperamos em Cristo somente nessa vida. Pelo contrário, nós sabemos que o plano dele é para a vida eterna. Nós sabemos que o primordial, irmãos, nós sabemos que aquilo que ele quer para nós não é nada referente a essa vida, não. Aqui nós conquistamos muitas coisas. A palavra diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, eu posso buscar as coisas dessa vida, mas primeiramente o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, as coisas do alto. E as coisas necessárias para nós vai ser acrescentadas, irmãos, vão ser acrescentadas. Ali está falando de vestimenta, está falando de comida, ali está falando das coisas mínimas para a gente poder viver dignamente. É isso. Mas homens e mulheres não fazem assim. Eles buscam o melhor dessa terra, eles buscam ser honrados nessa terra, eles acham que Jesus vai tomar as dores deles e vai fazer algo espetacular na vida deles, referente a essa vida. Estão perdidos. Diz aqui, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, quem é, irmãos? É a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Então quer dizer, todas as coisas estão sujeitas, menos o Pai que enviou ele, né, irmãos? E ele vai entregar naquele dia, irmãos, ele vai entregar o reino ao Pai. E ali, irmãos, acabou a figura do Filho, né, irmãos? Então hoje, irmãos, a morte, o último inimigo a ser aniquilado. A morte, para nós, irmãos, não tem poder nenhum sobre nossas vidas, se estamos firmes em Cristo. Mas e para o mundo, irmãos? E para o mundo? Como que é a morte para o mundo? A palavra diz, irmãos, que todos morrem em Adão. Todos morrem em Adão. Até aí tudo bem, né, irmãos? Todos morrem em Adão, por quê, irmãos? Porque o pecado veio por Adão. E esse pecado passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos os homens eram pecadores, a partir de Adão, que o pecado veio por ele. E a morte, ela está na vida do ser humano até hoje. Por quê, irmãos? Porque eles não receberam Jesus. Porque eles não querem a luz, eles querem as obras más.
Então eles não são vivificados. Então precisa-se ser vivificado, se cumprir a palavra de Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Antes nós servíamos ao príncipe desse mundo, ao príncipe das trevas. Nós servimos ao diabo, irmãos. Nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos. Nós éramos por natureza filhos da ira. Então a natureza de Adão promove filhos à ira, irmãos. Então os homens são filhos da ira, por quê? Porque a morte veio por Adão. E aí, irmãos, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então ele mostra aqui, irmãos, um pouco do que ele passou, né? Um pouco do que ele passou. E aí, de que adianta tudo isso, irmãos, se os mortos não ressuscitam? Então, se eu espero só nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Por quê? Eu vou enfrentar tudo e depois simplesmente eu vou morrer? Ah, não, eu creio na ressurreição dos mortos. Ah, tá bom, então todo mundo vai ressuscitar? Para a salvação? Para a eternidade, irmãos, com Cristo? Lógico que não. Então eu tenho que valorizar, eu tenho que crer na ressurreição, eu tenho que valorizar a ressurreição, eu tenho que ter ela como a minha garantia, irmãos, para eu poder lutar, padecer e vencer tudo por essa salvação. A partir do momento que eu torno a salvação algo simples, aí, irmãos, aí eu já não vou ter força. Eu não vou ter força para lutar. Vai vir um embaraço, eu caio nele. Vem um pecado, eu caio nele. Aí vem uma situação, eu não enfrento a situação. Por quê? Porque eu não valorizo a salvação. Eu não valorizo. E aí, se você pegar mais firme com o irmão, com uma irmã, ainda que esteja entre nós, irmãos, que ouve essa palavra, pode ser ainda que alguém ache, que alguém acredite que no último respiro ali, no último suspiro, você chega para a pessoa e fala assim, você crê em Jesus? Eu creio. Pronto, está salvo. Ah, você crê que Deus está na sua vida? Eu creio, está salvo. Irmãos, isso é fazer simples a salvação. É a salvação do último dia, é a salvação ali, ó. É o homem que estava na cruz lá e defendeu Jesus ali, e creu, e foi salvo, foi para o paraíso. Irmãos, aquilo tem todo o entendimento ali. Não é simples assim. As pessoas usam isso. Assim também as pessoas usam o ID de Jesus como fundamental para a salvação, e basta isso. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então eu não vou viver entre irmãos, eu vou sair por aí pregando o evangelho, estou salvo, irmãos. Está tudo certo. Vai para o lago de fogo. Se basear somente nisso, vai para o lago de fogo. E tem muita gente assim, irmãos. Ah, eu estou cumprindo o ID de Jesus. Está sem entendimento, vai morrer. Se não tiver morto, vai morrer. Não tem jeito. Não tem jeito. Irmãos, eu duvido que alguém, num leito de hospital, sofrendo, padecendo, se você chegar e falar assim, você crê que Jesus está na sua vida? Eu creio. Eu duvido que alguém vai falar que não. Só se for muito ateu mesmo. Pode acontecer, mas se for muito ateu mesmo, é lógico que ninguém vai falar que ele está salvo, porque ele não quer salvação e pronto, acabou. Mas na maioria das vezes, a pessoa se justifica nisso daí. E a pessoa, ela quer um conforto para ela quer uma paz para ela, e quer levar paz para todo mundo. É um erro, um engano, irmãos. É um engano. Nós não podemos pensar assim. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos negar, irmãos, a salvação de Cristo. Nós temos que confessar a salvação de Cristo. Se não pode falar, e eu acho que não deve mesmo, falar, você está condenado, você vai para o inferno, você vai para o lago de fogo, também não fale que está salvo. No mínimo. O mínimo é isso. O mínimo é isso, irmãos. Eu fico imaginando o cooperador Denis e eu, no velório de alguém, né, que não tenha Cristo, que não quer saber de Cristo, que nunca quis saber de Cristo. E alguém fala assim, passa uma palavra de consolo para nós, uma palavra de conforto para nós. Irmãos, nós vamos negar Jesus? Nós vamos, para confortar aquele povo lá, falar que aquela pessoa está salva? Nós vamos fazer isso, irmãos? Eu teria que ser muito picareta para isso. Muito picareta para isso. O máximo que o que eu faria numa situação dessa, é fazer uma oração pelos que estão ali, para que a palavra viesse a alcançar cada um deles, para que o Espírito Santo pudesse alcançar cada um deles. É o máximo que eu posso fazer. É o máximo. Nada além disso, não tem mais o que fazer. Não tem, irmãos. Mas não é isso que eu vejo. Infelizmente, não é isso que eu vejo, irmãos. Não é isso que eu vejo. Eu vejo muitas pessoas desmerecendo a salvação que veio por Jesus. Desmerecendo a vida eterna. Pessoas desmerecendo, irmãos, a ressurreição dos mortos.
Desmerecendo. Infelizmente, é o que se vê, né, irmãos? É o que se vê. Isso aí, irmãos, se chama corrupção. Corrupção. E as pessoas, elas querem permanecer na corrupção. É muito mais simples. É muito mais fácil permanecer na corrupção do que confessar Jesus. Quando você confessa Jesus, você compra uma briga. E as pessoas não querem briga. As pessoas, elas querem tocar a vida de forma simples, sem dificuldade. Não encontra dificuldade, não vai enfrentar dificuldade na terra, vai enfrentar dificuldade lá no lago de fogo, junto com Satanás e seus demônios, naquele dia, depois daquele dia, irmãos. Quando Jesus vier para entregar o reino ao Pai, e ele vai entregar o reino ao Pai, e a palavra fala, irmãos, que Jesus vai ser glorificado nos santos, e esses santos devem ser nós, e aqueles que hão de crer, e aqueles que creram e já se foram. Irmãos, isso é muito importante. Isso aí é de um valor sem tamanho, irmãos. Não tem como medir esse valor. É algo muito importante. Muito demais, irmãos. Versículo 33, irmãos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento do que, irmãos? De Deus. Digo para vergonha nossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e a outra a dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também, na ressurreição dos mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Irmãos, esse nosso corpo é uma vergonha, esse nosso corpo ele é fraco, esse nosso corpo é corrupto. Por que corrupto? Por que corruptível? Porque ele se corrompe todos os dias, ele se aniquila, ele se acaba todos os dias. Por que vergonha? Irmãos, muitos homens se acham fortes, são fracos. Muitos homens se acham donos de si mesmos. Não são, irmãos. Tem um diabo por trás deles. Muitos homens são autossuficientes. Coisa nenhuma, irmãos. Coisa nenhuma. A natureza humana é terrível. Mas tudo isso vai se acabar, irmãos. É dessa forma que é semeado. O que vai ressuscitar, irmãos, é a glória de Deus. Então uma hora nós vamos morrer. Nós vamos para o paraíso, irmãos. Para o paraíso. Aqueles que não têm a Cristo vão para o Hades. Do Hades vão ressuscitar para onde, irmãos? Lago de fogo. Do paraíso vai ressuscitar para onde? Vida eterna. Pronto, acabou, irmãos. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Não tem outra. Não tem outra. Ah, é doloroso. É doloroso. É doloroso para todos. Lógico que é tudo doloroso. Mas, irmãos, faz parte da nossa caminhada. Faz parte do nosso entendimento. Nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Nós temos que ter. Para quando nós formos pregar, quando nós formos falar de Jesus, nós falarmos com bastante convicção da salvação que ele veio trazer, da ressurreição, da vida eterna, irmãos. Com convicção. E as pessoas, elas devem entender isso daí. Devem entender. Jesus não ressuscitou à toa. Não ressuscitou à toa. Aí diz aqui, ó, versículo 44, ó. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Irmãos, o animal vem primeiro, Adão veio primeiro. E junto com Adão, irmãos, é todos aqueles que não têm Jesus. Diz aqui, ó, versículo 47, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é da onde, irmãos? Do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno de Adão, do primeiro Adão, assim traremos também a imagem do celestial. Então, todos nós trouxemos a imagem de Adão. Trouxemos a imagem daquele que pecou, daquele por quem o pecado entrou no mundo. Nós trouxemos a imagem dele. Quando ele comeu lá do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos, o pecado entrou e passou a todos nós. E nós trouxemos a imagem dele. Quando Jesus vem e ele nos vivifica, ali nós passamos a ter a imagem do celestial. E essa imagem do celestial, para eu preservar essa imagem, irmãos, eu tenho que andar como ele andou.
Para eu preservar essa imagem do celestial, eu tenho que ser um homem celestial. Nesse corpo terreno, nesse mundo caído. Irmãos, isso é simples. Isso é simples. Mas aí tá bom. É valioso, eu quero pagar por isso. Eu quero pagar por isso. Eu não quero de graça, quero pagar. É caro. Consigo pagar, irmãos? Não. Não consigo pagar. Então não tem como pagar. Não tem como pagar. E também não tem como chegar naquele dia se eu não tiver cumprido o papel de cristão, irmãos. Isso aí, para isso tem que se empregar força. Para isso nós temos que perseverar todos os dias, irmãos. Todos os dias perseverar, todos os dias lutar, todos os dias, irmãos, enfrentar as dificuldades. Versículo 49, né? E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Muitas pessoas, irmãos, querem colocar a terra no céu. Muitas pessoas querem levar o pecado, para a vida eterna, irmãos. Não vai conseguir. Não vai conseguir levar, não tem como levar, né, irmãos? Não tem como levar. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. De que forma, irmãos? Incorruptíveis. E nós seremos transformados. Quer dizer, os que não morrerem, né? Então, aqueles que morrerem, né, irmãos, até lá, vão estar dormindo, né? Em Cristo, né, irmãos? Aí esses vão ressuscitar. Os que estiverem vivos vão ser transformados. Vai ser num abrir e fechar de olhos, né, irmãos? Versículo 53, ó. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o que, irmãos? A lei. Então a morte, irmãos, ela tem muito poder sobre aquele que não crê. O pecado tem muito poder, irmãos, sobre aquele que não crê. Aquele que crê em Jesus, ele está livre desse aguilhão, ele está livre, irmãos, do pecado, ele está livre de tudo isso, ele está seguindo após Jesus. E quando se segue após Jesus, ele justifica, irmãos, ele santifica, né? Homens e mulheres para quê? Para seguir com liberdade, irmãos. Liberdade para dar ocasião à carne? Não, é liberdade para confessar Jesus. É liberdade para seguir sem que a morte possa puxar uma rasteira. Irmãos, a parábola quando Jesus diz, né? Louco, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Né, irmãos? Para quem será? Para quem será, irmãos? Então, qualquer momento, pode-se pedir a nossa alma. E o que nós temos preparado, para quem será? Muitos pensam assim, Deus levou. Isso conforta muitos, né, irmão? Isso conforta a muitos. Irmãos, Deus não mata ninguém. Deus não está interessado em matar ninguém. Deus não mata o marginal, Deus não mata o pai de família, Deus não mata ninguém. Só que ele veio, irmãos, para trazer salvação. Ele veio para trazer libertação. E o momento enquanto está vivo é o momento de buscar. É o momento de se entregar a Jesus. É o momento de ter uma vida com Jesus. Para que naquele dia, quando a pessoa fechar os olhos, ela esteja segura. Quando ela fechar os olhos, ela vai para o paraíso. É um lugar muito bom. Irmãos, o paraíso é um lugar onde o apóstolo Paulo ele viu e ele não conseguiu descrever, ele não pôde nem falar como era. De tão bom que era. De tão bom que era. E imagine, irmãos, a eternidade com Jesus, que é um lugar melhor ainda. Então, irmãos, é muito bom. É muito bom, irmãos. Versículo 57, irmãos, diz assim, ó. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão em quem, irmãos? No Senhor. Irmãos, trabalhar para o Senhor é algo desgastante, é algo cansativo, é algo que, para muitos, pode se tornar um peso. Por quê, irmãos? Por que isso? Por que isso? Porque todo trabalhador, ele trabalha pela recompensa. Quando nós temos um emprego e nós acordamos cedo todos os dias para trabalhar, quando nós enfrentamos chuva, enfrentamos todos os desafios que o trabalho impõe, por que nós vamos? Por que nós fazemos? Porque existe um dia para o pagamento. Existe um dia para o pagamento, existem os benefícios que esse emprego ele dá. Então o trabalhador ele tem essa
esse incentivo. É um incentivo para o trabalhador. Os salários, os benefícios e tudo mais. Aposentadoria. Irmãos, trabalhar para Deus, você não vê essas coisas. Não vê. Jesus, ele não mostra para nós tudo que ele faz por nós. Nós não conseguimos enxergar tudo que ele faz por nós. Nós não conseguimos enxergar o quanto Jesus nos honra por ser filhos dele. Nós não conseguimos. Nós muitas vezes conseguimos enxergar as dificuldades que o trabalho nos dá. Nós conseguimos enxergar as dificuldades que trabalhar para Deus nos dá. As dificuldades nós enxergamos. Mas o quanto ele está nos fortalecendo, o quanto ele está nos ajudando, isso a gente não consegue enxergar muitas vezes. E por isso muitos desistem de batalhar, de trabalhar. Né? O versículo aqui, ó, o 58, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, nós batalhamos pela fé. Quando nós batalhamos pela fé, nós estamos trabalhando. E batalhar pela fé não é algo simples, não é algo insignificante, irmãos. Batalhar pela fé é algo espetacular. Mas nós temos que empregar força, porque senão a gente se cansa. Senão desistimos. Os irmãos podem ver o quão difícil é, irmãos, você trabalhar, você batalhar pelas coisas do alto. Batalhar por coisas terrenas, porque as coisas terrenas, ela traz uma paz para nós, irmãos. A paz do mundo ela existe e nós temos que renunciar a essa paz. Agora, a paz do alto, muitas vezes a gente não consegue enxergarmos. E ela está sobre nós. Né? 1 Tessalonicenses, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm o quê, irmãos? Esperança. Esperança do quê, irmãos? Da salvação. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus, olha só, irmãos, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer, aonde, irmãos? Com ele. Então, irmãos, dormir em Cristo, dormir em Jesus. Quem são, irmãos? São aqueles que seguiram pelo caminho da verdade, são aqueles que seguiram após Jesus e dormiram e morreram nessa vida. Versículo 15. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, irmãos, é o consolo que nós temos. Aqueles que dormem em Cristo, quer dizer, aqueles que morrem, né, a primeira morte, né, irmãos? Aqueles que passam pela primeira morte e estão em Cristo, irmãos, ressuscitarão com ele. Aqueles que morrem sem Cristo, irmãos, não compete a nós. Não tem nada a ver com Jesus. Isso nós temos que entender. Para quê, irmãos? Para nós conseguirmos perseverar. Para a gente conseguir seguir com entendimento, irmãos. Para a gente poder ter entendimento e permanecer em Cristo verdadeiramente. E para nós levarmos entendimento às pessoas. Entendimento. Não é confortar a carne de ninguém, irmãos. Mas levar entendimento. Entendimento. Às pessoas. É nós crermos naquilo que Jesus ensinou e levar adiante, irmãos. Levar adiante. Dói na carne, dói na minha carne, dói na carne de cada irmão, dói na carne de todos. Por quê, irmãos? Existem pessoas que nós gostamos, amamos, convivemos, existem. E, irmãos, se dependesse de nós, o céu seria pior que esse mundo aqui. Porque a gente ia levar tudo para lá. Tudo. Tudo para lá, irmãos. A gente ia levar tudo para lá. Mas não tem como. Tudo lá é incorruptível, irmãos. Tudo é incorruptível. Não tem como a corrupção herdar a incorrupção. Não tem como isso daí. Então, sem condições. Nós temos que decidir por seguir após Jesus, valorizar aquilo que ele nos deu e andarmos a cada dia, irmãos, honestamente. Honestamente, diante da palavra, diante dos homens, diante de todos. Nós temos a cada dia que confessar a palavra da verdade. Temos que a cada dia fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós, irmãos? A vontade de Deus para a humanidade é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade dele, irmãos, é que todos venham negar-se a si mesmos. A vontade dele é que todos se arrependam. A vontade dele é a nossa santificação. A vontade dele, irmãos, é que cada um dos homens e mulheres se entregue mesmo à sua palavra, segue adiante livremente. Essa é a vontade dele. Mas muitas vezes a vontade dele não coincide com a vontade dos homens. E temos que respeitar, e respeitamos,
E ele também respeita, irmão, sem problema nenhum. O mundo está aí, né? As pessoas seguem como quer. Seguem como quer. No dia do juízo, irmãos, existem dois destinos. Dois destinos. Um é o lago de fogo, o outro é vida eterna com Cristo, é o céu. E aí cabe às pessoas no dia de hoje. Então, hoje é o dia, né, irmãos? Hoje é o dia da pessoa se converter. Hoje é o dia da pessoa buscar Jesus. Por que hoje é o dia? Porque amanhã pode não existir. Amanhã pode não existir. Hoje nós estamos vivos, amanhã não sabemos. Não é? Há 3 meses atrás, meu tio estava tranquilo. 3 meses atrás. E, de uma hora para outra, o negócio entornou. Né, irmãos? E assim é com as pessoas. Você vê as pessoas desfalecendo assim muito rapidamente na carne. A carne é terrível, irmãos. A carne, né? E aí é assim. Aí você vê a pessoa, né? Com câncer, no estágio final. Um câncer que tomou conta dos órgãos todos. A pessoa com 84 anos. E você vê um monte de pessoas com esperança na vida dele. Olha só que coisa, irmãos. Com esperança na vida dele. E quando ele morre, as pessoas choram, as pessoas se desesperam. Por quê? Porque a esperança delas foi frustrada. Tinha esperança não que ele fosse viver eternamente, mas que ele fosse viver mais tempo aqui nesse mundo. Né, irmãos? Isso aí é uma loucura, isso é falta de entendimento, irmãos. Falta de entendimento. E aí, quando já morreu, aí qual vai ser a esperança? Dele viver nesse mundo? Não, já morreu. Aí não pode ser mais isso. Aí a esperança vai ser de que ele foi salvo. Isso vai confortando as pessoas. Né? Vai confortando. Tá no hospital, tá mal, eu tenho esperança que ele vai viver mais tempo. Aí morre, agora eu tenho esperança que ele foi pro céu. É que nem Davi, né, irmãos? Davi, quando o filho dele, ele cometeu o pecado, e o filho dele estava doente, aí ele fez um jejum lá, e ele não comeu, não bebeu, ficou num estado deplorável ali, e aí os servos dele falaram assim, meu Deus, agora o filho morreu, como que nós vamos dar notícia para ele? Agora ele vai terminar de morrer, porque estando doente, ele já não comeu nada enquanto a criança não sarasse, agora ele vai morrer. Aí deram a notícia para ele. Quando deram a notícia, o que ele fez? Foi lá e comeu, bebeu, e tá tudo certo. Não. Quando estava doente, eu fiz o jejum para que ele vivesse, agora que ele já morreu, não tem mais o que fazer. Ué, não é assim? E é assim. Irmãos, e com a gente não pode ser dessa forma. Conosco o negócio é mais estreito, irmãos. A salvação ela veio para nós. Então cabe a cada um de nós segurar com todas as forças essa salvação e levar ela adiante como ela é, irmãos. Como ela é. É com a palavra de Jesus, a palavra do Pai. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça sobre nossas vidas, porque precisamos, irmãos. Precisamos a cada instante. Vamos orar.